Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas. Eu queria que você, além de abrir, deixasse a sua Bíblia aberta. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 18. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 18. Eu vou falar sobre 4 personagens. Nós iremos extrair como se fosse extrair as características de 4 personagens que nós encontramos no capítulo 18 de 2 Crônicas. Sobre essas posturas desses personagens. É uma hora de corrigir posturas. De tomar posição. Corrija posturas erradas e tome posição diante de Deus. Não há mais tempo. Precisamos consertar os defeitos da nossa fé. As pendências da nossa fé. E por incrível que pareça, eu irei falar aqui sobre 4 personagens. Josafá, Acabe, Zedequias e Micaías. Pasmem! Desses 4 personagens, somente um apresenta uma postura correta, íntegra e verdadeira diante de Deus. Parece que tem sempre muito mais gente errando do que acertando. Porque é muito mais fácil errar do que acertar. É muito mais fácil andar no caminho largo do que no caminho estreito. É muito mais fácil passar na porta larga do que passar na porta estreita. É muito mais fácil andar errante do que andar de forma certa. É muito mais fácil viver em desobediência do que em obediência. Dizer que ser crente fiel é fácil, não é. Mas é necessário. Então é tempo de mudança. Eu quero que você esteja muito atento a essa mensagem. Irei procurar ser o máximo objetivo que eu puder. Eu irei trazer as características de Josafá, as características reprováveis de Acabe, as características reprováveis de Zedequias, que Zedequias representava exatamente todos os profetas que profetizavam para Acabe, e vou trazer as características aprovadas de Micaías. Olha o que diz o texto, capítulo 18, de 2 Crônicas, capítulo 18, de 2 Crônicas. Eu vou ler todo o capítulo, para que você entenda todo o contexto, toda a ideia desse capítulo, que é uma história belíssima, que está contida neste capítulo. São 34 versículos, e eu vou lê-los. Por favor, vamos ler. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Veja, Josafá era rei de Judá. E ele aparentou-se com Acabe. Acabe era rei de Israel, porque as tribos de Israel haviam se dividido no tempo de Roboão, filho de Salomão. Então agora existia Judá, que a capital era Jerusalém, os reis de Judá. E tinha Israel, cuja capital era Samaria. Ora, na divisão das tribos de Israel, que eram 12, se tornou as tribos do reino do norte e as tribos do reino do sul. Então por isso que ficou Judá, tribo do reino do sul, e Israel, tribos do reino do norte. O primeiro rei de Israel, depois da divisão das tribos, foi um homem chamado Jeroboão. Preste muita atenção nisso, Jeroboão. Ele foi uma raiz tão maligna que nenhum rei de Israel andou na presença de Deus. Veja que ambos os reinos viveram cativeiros. O reino de Israel viveu o cativeiro. Quando a Assíria invadiu Israel, Israel deixou de existir. Judá viveu o cativeiro depois, quando a Babilônia invadiu Judá. Judá passou 70 anos no cativeiro, mas Deus restaurou, Deus restituiu e Deus reconstruiu. E Judá continuou existindo depois de 70 anos. Porque, na verdade, Deus tinha uma aliança com Davi, e é por essa razão que Deus, de alguma forma, poupou Judá. Poupou, mas não deixou de permitir de Judá passar pelo cativeiro de 70 anos. Foi disciplinado. Então, aqui nós estamos vendo a fusão, a união, a aliança de 2 reis. Um rei que é homem de Deus, chamado Josafá, e um outro rei que não é homem de Deus, casado com Jezabel, chamado Acabe.
Veja, eles se aparentam. Eles têm agora um parentesco porque a filha de um com o filho do outro se casaram. E aí, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Veja, Josafá foi até Acabe em Samaria. E diz o texto que Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Ou seja, o que é que Acabe pede a Josafá? Para que Josafá pudesse ir à guerra contra a Síria, contra Ramote Gileade, que os exércitos se unissem. Que existisse uma união entre Judá e Israel. Que existisse uma união entre Josafá e Acabe. E diz o texto sagrado, versículo 3, que Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E respondeu Acabe: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Veja que Josafá sempre teve essa qualidade. Então, a grande falha de Josafá era se aliançar com quem não devia. E a sua qualidade era que, de alguma forma, ele tinha um quebrantamento, uma dependência da voz de Deus. Por isso que ele disse exatamente assim: consulta primeiro. Ou seja, antes de irmos à guerra, vamos primeiro consultar a palavra do Senhor. Versículo 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Veja aqui, Acabe faz uma pergunta aos profetas: iremos ou não à peleja? E veja, tem 400 homens profetizando. Esses profetas viviam na casa do rei, viviam no palácio do rei, eram sustentados pelo rei, dependiam do rei, viviam profetizando para o rei, viviam orando pelo rei. O rei de alguma forma os assalariava, eles comiam da mesa do rei. Ora, se esses profetas dependiam do rei, não dependiam de Deus. E por isso que o texto diz o seguinte, versículo 6. Sobe, porém, veja qual foi a profecia dos profetas, dos 400 profetas. Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá. Veja, 400 profetas estão profetizando para Acabe, dizendo: pode subir, porque Deus vai entregar Ramote Gileade na tua mão. Mas aí Josafá, por alguma razão, parece que Josafá tem um certo discernimento de não acreditar naquela palavra, de não acreditar na profecia daqueles 400 profetas. Porque se eu tenho 400 profetas, por que eu tenho que ouvir mais? Mas Josafá, de alguma forma, parece que não se sentiu totalmente convencido com essa profecia desses 400 homens, e disse assim: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um por quem podemos consultar o Senhor, porém eu não gosto dele, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Qual era o grande problema de Josafá? Josafá representa pessoas que vivem erradas, querendo ouvir coisas boas. Não só profetiza o que é mal. Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa cadeira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Veja, 400 profetas profetizando a mesma coisa. Ao ponto que Zedequias, por isso que eu falo de Zedequias, porque de alguma forma Zedequias era o líder destes profetas, era o chefe desses profetas. E aí Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro. Veja, ele fez uns chifres. Ele é muito criativo, ele é pago para isso. Ele queria de alguma forma chamar a atenção de Acabe e de Josafá. Ele queria agradar Josafá e a Acabe. O que é que ele faz? Ele faz uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor. Veja que não era verdade.
Ele estava usando a expressão assim diz o Senhor, quando o Senhor não estava dizendo nada, quando não era Deus que estava falando, mas de alguma forma ele dependia do rei, ele comia da mesa do rei, ele dependia do salário do rei, do sustento do rei, ele tinha que agradar ao rei, ele tinha que dizer coisas que agradassem ao rei, ele tinha que dizer coisas que fizessem cócegas aos ouvidos do rei. E diz a palavra que esse Zedequias fez uns chifres de ferro, e disse exatamente assim: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até consumi-los. Todos os profetas, versículo 11, profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Até aqui nós encontramos, até o versículo 11, nós encontramos a introdução dessa mensagem, quando na verdade já são citados os 4 nomes dos principais personagens dessa mensagem. Veja, o primeiro personagem que eu quero me deter é um personagem chamado Josafá. Nós iremos entender a postura de Josafá, o erro de Josafá. E o primeiro erro, a primeira característica que nós encontramos de Josafá era que Josafá ele tinha uma fraqueza. E nós encontramos isso em alguns outros momentos. Deus repreendendo Josafá. Josafá era homem de Deus. Josafá era servo de Deus. Josafá era um homem crente. Era um homem que de alguma forma ele tinha essa carência de ouvir Deus. No entanto, Josafá tinha uma fraqueza. E qual era a fraqueza? É que ele usava mais o coração do que o discernimento. Ele fazia aliança com quem não devia. Ele era fraco. Ele não tinha discernimento. Ele se aparentava com quem não devia. Ele se aliançava com quem não devia. Ele se aliançava com pessoas erradas. Ele de fato andava com pessoas que não devia. Veja que isso se repete. Quando você olha no livro de 2 Reis, você percebe que Josafá, mais uma vez, ele comete esse erro. No capítulo 3 de 2 Reis, olha agora com quem, veja que ele erra e continua errando. Isso era a grande fraqueza de Josafá. Ou seja, tem pessoas crentes que precisam corrigir urgentemente uma área da sua vida, porque são fraquezas que se repetem, são fraquezas que você comete grandes erros na mesma área. Capítulo 3 de 2 Reis diz assim, o texto diz o seguinte, versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, 3:4 de 2 Reis, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, veja, aqui já fala da morte de Acabe. Revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por qual caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Veja que ele também, além de fazer aliança com Acabe, ele fez aliança com o filho de Acabe, chamado Jorão, que também era um homem que não andou na presença de Deus. Então, queridos, primeira coisa, eu quero tocar de forma breve na vida de Josafá, já para corrigir, porque eu já vou aplicando a mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa. Decida hoje corrigir essa área que você tem errado muitas vezes. Para de fazer aliança com quem não deve e decida hoje saber com quem tu andas e limpa de vez a história da tua vida com respeito às alianças que tu tens feito. É hora de mudar. É hora de usar muito mais o discernimento do que o coração. Às vezes em nome da emoção, em nome do sentimento. Sabe qual é o grande problema? Eu vou te dizer agora.
Quantas pessoas que não sabem dizer não? Tem gente que não sabe dizer não. Pastor, por que eu não sei dizer não? Porque você não quer desagradar. Porque você não quer perder certas pessoas. Você quer agradar para não perder. E sabe por que isso existe em você? Porque você já perdeu muita gente lá atrás. Você teve ausências na sua vida. Você teve ausências que te machucaram. E por conta dessas ausências, por conta das percas que você já teve lá atrás, no início da tua vida, você termina hoje se submetendo. Você termina hoje aceitando para não dizer não, para não perder amizades, para não entristecer ninguém. Você às vezes se auto-prejudica porque não sabe dizer não para não desagradar o outro. Quem não sabe dizer não faz aliança com quem não deve, vai para onde não deveria ir, vive com quem não deveria viver, diz o que não deveria dizer, faz acordo que não deveria fazer e vive guardando na sua vida uma área que desagrada a Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas Deus quer que você aprenda a dizer não. Deus quer que você aprenda a tomar posição, a tomar decisão, não agradar homens, agradar a Deus, ainda que tenha que dizer não. Quantas pessoas que não sabem dizer não, era como Josafá. É por essa razão que este homem sofreu tanto, porque fez aliança com quem não devia. O segundo personagem dessa história é Acabe. Ora, irmãos, quem era Acabe? Vamos ver quem era Acabe. Em 1 Reis, o texto diz o seguinte, para a gente ter uma ideia de quem era Acabe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Olha quem era Acabe. O grande problema é esse. São homens de Deus, são mulheres de Deus, mas que de alguma forma têm pendências, têm brechas na vida. E essas brechas precisam serem resolvidas, e é agora, é hoje. A noite de hoje é uma noite em que essa mensagem é para que eu e você tomemos uma posição em uma área que você sabe que precisa resolver. E hoje é o dia de você decidir resolver essa brecha da sua vida. Não é amanhã, é hoje, é agora. E quando eu ministro essa mensagem, se você tem alianças, se você tem companhias, se você sabe que existem pessoas que têm acesso à tua vida e que não devem, que tem influência na tua vida, e que essa influência na tua vida não é boa, não é positiva, não é sadia, tem influência na tua vida, mas não é sadia, em nome de Jesus, é necessário mudança, é necessário hoje. Se você não sabe dizer não, Jesus vai te ensinar a dizer não hoje. Se você não tem coragem para romper algo que está te fazendo mal, Jesus vai te dar graça para romper isso que está te fazendo mal. Se você não tem coragem para ter uma conversa com determinada pessoa, eu entendo que o Espírito de Deus está me usando para te encorajar, para te dar ousadia, para te dar graça, para te dar condição. Essa palavra que eu estou ministrando é saúde para a tua vida, é vigor para a tua vida, é força para a tua vida, é graça para a tua vida, é habilidade para a tua vida, é condição para a tua vida. Você não tem condição, mas a condição vai chegar hoje de você resolver essa situação que está te fazendo mal. Sabe quando você precisa ter uma conversa com alguém? Sabe quando você precisa ter coragem de dizer algumas coisas que você não tem coragem? Que você, em nome da sua covardia, da falta de coragem que você tem, você precisa decidir uma situação, você precisa resolver uma situação, você precisa, é algo que te prejudica, isso já tem te prejudicado muitas vezes, influências na tua vida, você tem sido fraco, você tem sido uma pessoa frouxa, você tem sido uma pessoa influenciada, você tem sido uma pessoa que tem se prejudicado por causa dos outros, por causa da influência do outro, o outro fala e você não tem força de reagir, você não tem força de dizer não, você não tem força de rejeitar, você simplesmente aceita tudo, você se permite em nome de Jesus. Hoje Deus vai te dar condição de abrir a porta para quem é necessário e de fechar a porta para quem é necessário. Quantas pessoas que estão como Josafá, que estão sendo prejudicadas por amizades erradas, por alianças erradas, por influências erradas, pessoas que sabem disso, percebe tua fraqueza, percebe essa brecha da tua vida, percebe essa falha da tua vida, percebe essa vulnerabilidade da tua vida,
Mas hoje é noite de resolver as vulnerabilidades da vida. Tu és homem de Deus, tu és mulher de Deus. Deus te escolheu, Deus tem te abençoado, Deus tem uma chamada linda na tua vida, Deus tem algo extraordinário na tua vida, mas tem uma brecha que precisa ser resolvida, tem uma área da tua vida que te prejudica, tem uma área da tua vida que está te afastando de Deus, que está prejudicando a tua vida espiritual, que está simplesmente te tirando da presença de Deus, fazendo da tua vida prejuízos, trazendo prejuízo à sua vida, e você está sofrendo. Deus está cobrando de você, o Espírito de Deus está cobrando de você. Eu quero posição, eu quero decisão, eu já tenho falado com você, eu já tenho cobrado de você. Você tem adiado, você tem protelado, você tem procrastinado, porque você não tem coragem, mas você sabe que precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma conversa, e hoje é a noite que Deus está te chamando para uma posição. Então Josafá era crente, mas influenciado. Josafá era um homem crente, dependia de Deus, queria ouvir a voz de Deus, tinha qualidades excelentes, não tomava decisão sem ouvir Deus, não tomava decisão sem ouvir a voz de Deus, mas ele tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza? Influenciado. Qual era a fraqueza? Aliança com quem não devia. Qual era a fraqueza? Não sabia dizer não. Qual era a fraqueza? Não sabia se afastar de quem era necessário. Qual era a fraqueza? Não sabia colocar limite. Tem gente que não dá para entrar na tua vida. Você precisa colocar limite. Não é todo mundo que tem que entrar na tua vida. Não é todo mundo que tem que ter influência na tua vida. Não é todo mundo que tem que ter voz na tua vida. Não é todo mundo que tem que conduzir a tua vida. Quem tem que conduzir a tua amizade é o Espírito. Quem tem que conduzir os lugares que você vai é o Espírito. Não é porque é meu amigo que eu vou. Não é porque é meu amigo que eu tenho que dizer sim. Pode ser meu amigo, mas quem manda na minha vida é o Espírito. Quem conduz a minha vida é o Espírito. Quem me dirige é o Espírito. Eu vivo no Espírito. Eu dependo do Espírito. E é o Espírito que diz sim e não na minha vida. Tem gente que é tão fraco que a voz do homem tem mais força do que a voz do Espírito de Deus na vida dele. Josafá era esse homem. Então o primeiro homem que eu quero apresentar nesse texto é a vida de Josafá, rei de Judá, homem de Deus, servo de Deus. Deus o fez prosperar, Deus lhe deu riqueza, Deus lhe honrou, Deus lhe exaltou, mas este homem tinha uma falha grande. Qual era a falha? Não sabia dizer não. Fazia aliança com quem não devia e era influenciado, dirigido, programado, direcionado, comandado. Sabe, pessoas que infelizmente parece que são mandadas por outras. Parece que quando encontra o outro não tem força. Sabe, como se essa pessoa tivesse uma influência tão grande na tua vida, mas tão grande na tua vida, que você simplesmente não sabe dizer não. E você sabe que esta pessoa, de alguma forma, não tem sido uma influência positiva na tua vida. Eita, parece que eu quero sair daqui e não consigo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Está chegando o dia que você nem vai acreditar que deu não. Porque parece que a palavra não existe no vocabulário da tua vida. Você só sabe dizer sim, não sabe dizer não, não tem coragem de dizer não, não tem coragem, parece que não expressa vontade, parece que você não tem vontade própria, parece que você não tem história própria, parece que você não tem amor próprio, parece que você não tem decisão própria. É como se o outro, quando chega, a outra, quando chega, tem uma influência tão forte na tua vida que o que diz parece que comanda, parece que decide, parece que define, parece que te domina. Dá para entender pessoas que são dominadas por outra. Era o caso de Josafá. Ele sabia da história de Acabe, ele não era enganado. Josafá não era nenhuma criança, sabia que Acabe não agradava a Deus, sabia que Acabe era casado com Jezabel, que aprovava os profetas de Baal, era adoradora de Baal. Ele sabia que Acabe trouxe a idolatria para dentro. Ele sabia que Elias reprovava Acabe. Ele sabia que Acabe tinha uma vida errada, que trouxe a apostasia para dentro de Israel, que trouxe a vida errada para dentro de Israel, que trouxe uma influência altamente negativa, que casou com uma estrangeira, casou com uma idólatra. Mas mesmo assim, Josafá, para não perder a amizade,
fazia aliança. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua principal amizade se chama Espírito Santo de Deus. Que adianta agradar Acabe e o Espírito Santo de Deus não se agradar de ti? O que adianta dizer não para o Espírito e dizer sim para Acabe? O que adianta quebrar aliança com o Espírito e viver em aliança com Acabe? O que adianta, para não perder a amizade, aprovar com a tua amizade quem vive errado? Olha aqui o que diz, capítulo 16 de 1 Reis, olha aqui quem era Acabe. Versículo 29, e será que Josafá não sabia disso? Josafá sabia disso, o que eu vou ler agora, Josafá sabia. Diz o texto, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Veja que Asa era pai de Josafá. E diz assim, reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos Acabe reinou. E veja o que diz o versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. E olha mais, não foi um pecadinho não. Esse homem não era pouco desconcertado não, ele era muito desconcertado. Porque olha o que diz o texto. Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Presta atenção, olha o que diz o texto. Acabe foi mais pecador do que os reis que foram antes dele. Os reis que vieram antes de Acabe, todos andaram em pecado. E o texto está dizendo, Acabe ainda conseguiu ser pior do que todos. Então será que Josafá não sabia disso? E diz mais. Versículo 31. Como se isso fora coisa de só menos. Em outras palavras, ele ainda achou pouco pecar. Ele ainda achou pouco que ele fez diante de Deus. Porque o texto diz, versículo 31, assim, como se fora coisa de só menos. Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, além dele andar nos caminhos pecaminosos de Jeroboão, ele ainda achou pouco, ele fez um casamento que não devia. Olha com quem ele casou. O texto diz, como se fora coisa de só menos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e adorou. Veja que ele se tornou um servo de Baal, um idólatra, casado com uma estrangeira. Ele simplesmente quebra completamente a aliança com Deus. Esse homem não tinha aliança, ele quebrou a aliança com Deus. Esse homem desagradou a Deus. Este homem apostatou da fé. Esse homem se desviou da presença de Deus. Deus não era com este homem. Deus não aprovava este homem. Deus não tinha mais aliança com este homem. Deus reprovou este homem. Este homem se tornou um idólatra. Este homem se tornou um seguidor de Baal, casado com Jezabel. Trouxe prejuízos profundos à nação de Israel. Mas mesmo assim, Josafá tinha aliança com esse homem. Como eu posso ter aliança com quem não tem aliança com Deus? Como eu posso fazer aliança com quem desagrada a Deus? Com quem Deus não aprova? Com quem Deus não tem nada a aprovar? Então Acabe era esse homem. Agora presta atenção agora sobre Acabe. Capítulo 18, 2 Crônicas. Veja, ele vivia errado. E diz o texto que ele agora vai para uma guerra. Sendo que Josafá diz, consulta primeiro a palavra do Senhor. E quando os profetas profetizam para ele, que o versículo 6 diz assim, 18:6, sobe, porque Deus entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui mais algum outro profeta do Senhor, para o consultarmos. Olha a resposta de Acabe, qual foi o versículo 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um somente. Há um somente por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço. Ora, um homem idólatra, um homem que servia a Baal, um homem que casou com uma mulher como Jezabel, uma mulher altamente maligna, um homem que trouxe a apostasia e o juízo de Deus para a nação de Israel. Ele queria ouvir coisas boas, porque olha o que ele diz, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim. Sabe qual é o grande problema, irmãos?
Esse é o grande problema. As pessoas simplesmente querem viver erradas e querem ser abençoadas. Deus não abençoa a vida errada. Querem ouvir coisas boas. Infelizmente essa é a realidade. Profetas alugados profetizam o que agrada. Profetas de Deus não profetizam o que agrada. Por isso que ele não se agradava de Micaías. Ao contrário, ele nunca profetiza o que é bom de mim. Ora, não é a profecia, é ele que tem que mudar. Se eu quero ouvir uma palavra boa de Deus, se eu quero ouvir uma palavra de aprovação de Deus, se eu quero que Deus me aprove, então eu tenho que andar corretamente. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que corrigir minha vida. Como é que você quer ouvir Deus te aprovando, Deus te abençoando, Deus falando algo que alegra tua alma, que alegra teu coração, se você não está em posição para receber isso, se você não está em condição para receber? Se eu não estou em condição, como é que eu quero ouvir uma mensagem que venha me agradar? Lógico, Deus é justo, Deus vai nos corrigir. Mas Acabe diz o seguinte, e olha quais eram os problemas de Acabe, gente. Primeiro, diz o texto que ele não se agradava de Micaías, porque Micaías nunca profetizava o que era bom para ele, somente o que era mal. E aí o texto diz, versículo 10 agora, falando sobre Zedequias. Veja, esses profetas eram mentirosos, alugados, eles agradavam homens e não a Deus. Sabe como é triste a postura de homens de Deus, que não tem mais a verdade de Deus nos lábios? Vou lhe dizer uma coisa. Onde os interesses entram, guarde o que eu vou te dizer agora. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Se existem interesses pessoais, o Espírito de Deus não está usando ninguém ali. Deus não usa onde existem intenções. Pode ser adivinhação, pode ser feitiçaria, até na igreja existe isso. Bruxo, espírito mentiroso. Daqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar quantos homens que você acredita que é Deus que está falando e não é Deus que está falando. Quantos homens que dizem assim diz o Senhor e não é Deus que está falando. Quantas mulheres que dizem Deus está falando com você e é mentira. Mentira. Porque olha o que diz o texto. Todos, versículo 11, 18, 11, todos, profetas, profetizaram assim dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás. Todos profetizaram vitória, todos profetizaram a conquista, todos profetizaram que Acabe venceria aquela guerra. O texto diz o seguinte, versículo 12, o mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala o que é bom. Dá para entender agora? Fala o que é bom. As pessoas querem ouvir o que é bom. Mas homem de Deus não fala o que é bom. Homem de Deus tem compromisso com Deus para falar o que Deus quer. Olha a diferença, como a pressão desse oficial sobre Micaías. Versículo 13. Olha qual é a postura de Micaías. São dessas posturas que nós estamos precisando. Nós não estamos precisando de mentirosos, irmãos. Em nome de Jesus. Nós não estamos precisando de homens fracos como Acabe, de homens desconcertados, de homens fracos como Josafá, de homens desconcertados como Acabe, que não quer compromisso com Deus, mas quer bênção, que não quer andar com Deus, mas quer ouvir coisas boas, que não quer agradar a Deus, mas quer que as coisas deem certo. Não é desse tipo de homem que a igreja precisa. Não é como esse profeta Zedequias e os 400 profetas, que fizeram chifres de ferro e que profetizaram dizendo assim diz o Senhor. Nós não estamos precisando de bocas mentirosas que falam em nome de Deus, sem ser Deus, sem ser o Espírito de Deus. A igreja seja livre da mentira, do engano, em nome de Jesus. Não seja enganado, não aceite mentira. O que eu preciso e o que você precisa, o que a igreja precisa, o que o povo de Deus precisa, o que a terra precisa,
precisam de homens que falem a verdade de Deus. Estamos cansados de gente desconcertada, de gente errada, alugando profeta, vindo à busca de bênção. Quanta gente errada dentro das igrejas, atrás de profecia, atrás de revelação, atrás de oração, e são orações e profecia só de bênção. O que a gente precisa são que essas pessoas sabem, o que, é que essas pessoas estão precisando? É que elas cheguem na igreja e escutem a verdade da palavra de Deus. A igreja precisa voltar para a palavra. A igreja precisa, em nome de Jesus, se arrepender. A igreja precisa amar a palavra. A igreja precisa pregar a palavra. A igreja precisa parar de movimento. A igreja precisa parar de mágica, de magia, de misticismo. A igreja precisa parar de mentira. A igreja precisa parar de enganar. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa falar a verdade. É disso que nós estamos precisando. A igreja precisa se voltar para a palavra de Deus. Veja que Josafá está certíssimo por uma parte. Quando ele diz o seguinte, capítulo 18, versículo 4. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Não toma decisão sem consultar a palavra. Não viva sem a palavra. Não seja indiferente à palavra. Não seja frio com a palavra. Ame a palavra, medite na palavra, escute a palavra, se alimente da palavra, seja dirigido pela palavra. Lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Consulta primeiro a palavra do Senhor, e você percebe que o próprio Josafá, através de um discernimento, apesar de ser um homem fraco, apesar de ser um homem que percebeu, sabia dos erros de Acabe, sabia dos pecados de Acabe, mas tinha aliança com Acabe, andava com Acabe, vivia com Acabe e aprovava Acabe, sabia da mentira das profecias, porque as profecias estavam sendo ditas, e ele sabia, não é possível, 400 homens falando a mesma coisa, a mesma história, a mesma profecia. Ele via, aqueles homens eram profetas alugados, que queriam agradar o rei, porque comia da mesa do rei, mas mesmo assim, Acabe ainda continuou lá. Quantas vezes você continua no lugar errado, vendo o erro e não se posiciona? Diz as escrituras sagradas que esses homens estão profetizando a mesma coisa. O oficial que foi chamar Micaías disse o seguinte no versículo 18:12. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhes dizendo: eis que as palavras dos profetas, pensa comigo, irmãos, tem que ter muita integridade, tem que ter muita personalidade, tem que ser homem. Que imagina agora comigo, eu quero que você pense nessa cena comigo. O camarada está preso. E ele sabia, para sair da prisão e comer na mesa do rei, o banquete do rei com os outros profetas, era só profetizar a mesma coisa que todo mundo estava profetizando. Agora eu te pergunto, se a tua consciência te permite se dar bem na vida andando errado com Deus, tu és um grande pecador. Tu és um profeta de mentira. Esse homem está preso. Esse homem está comendo pão e água. Está no calabouço, está no cárcere, porque não profetiza o que é bom. Porque não agrada aos homens. Irmãos, nós estamos precisando de pessoas que tenham compromisso com Deus e não com homens. Que agrada a Deus e não a homens. Que fala em nome de Deus aos homens. Que não tem medo de falar o que Deus mandou, que tem uma palavra de Deus, que tem revelação de Deus, que ama a palavra de Deus, que tem algo de Deus na vida, que não vive enganando, não vive bajulando, não vive mercadejando a palavra. Tem gente que faz da palavra comércio, tem gente que engana, tem gente que sobrevive disso, tem gente que usa disso, tem gente que usa disso para se dar bem, para enriquecer. O que tem de gente que vive bem, o que tem de gente que está enriquecendo, o que tem de gente que está se tornando famoso através da mentira, usando o nome de Deus, quando não é Deus que está falando. Eu te digo, pessoas que vivem assim já estão recompensadas na terra, mas não terão nada na eternidade.
Porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus que te usa. Deus não usa mentirosos. Deus não tem comunhão com mentira. Deus não tem aliança com mentira. Deus não tem aliança com mentirosos. Deus não tem pacto com mentiroso. É o diabo que usa. Está aqui, ó. Vou te mostrar agora. Vou te mostrar na Bíblia. Versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhes dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Fala o que agrada. Fala o que todo mundo está falando. É só dizer a mesma coisa. É só repetir a mesma coisa. Mas homem de Deus, que é homem de Deus e mulher de Deus, não consegue ser igual. Não consegue agradar homens desagradando Deus. Não consegue. Olha o que disse Micaías, versículo 13. Olha qual foi sua resposta para o oficial que foi buscá-lo. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Veja, ele está dizendo para o oficial: tenha plena certeza, eu não vou dizer o que eu quero. Eu não vou dizer o que os profetas estão dizendo. Eu não vou dizer o que vai agradar ao rei. Eu vou dizer o que Deus mandar eu dizer. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Quem tem compromisso com a palavra de Deus, diz a palavra de Deus como deve ser dita. E aí o texto diz que, olha a cena que ele encontra. Versículo 14. Vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? E ele respondeu, veja, ele foi muito irônico. Ele disse: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas tuas mãos. Em outras palavras, na verdade, o que de forma clara e de forma manifesta e de forma explícita, Micaías falou de uma forma como ele deixou explicitamente o rei perceber que ele estava dizendo: faça o que os teus profetas já estão dizendo. Os teus profetas já profetizaram que vai ter vitória, pode ir. Você vai ter vitória. Sendo que quando Acabe percebe a ironia, o desprezo e a maneira que ele fala, diz o texto, versículo 15, que o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Versículo 16, aí sim. Então disse ele: eu vi. Irmãos, olha que coragem tremenda. O que eu vou ler agora, a partir do versículo 16, eu vou dizer uma coisa: tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Escuta bem. Eu vou caminhar para o fim te mostrando o que é coragem. E por que eu estou ministrando isso? Porque eu lhe digo, nestes últimos dias, Deus vai separar e Deus vai mostrar quem é quem. Escuta o que eu estou te dizendo aqui. Deus vai separar ovelha de bode, mentiroso de verdadeiro, sujo de limpo. Te prepara. Chegou o tempo da separação de Deus. Chegou o tempo da definição de Deus. Chegou o tempo de que Deus vai arrancar a minha máscara e a tua. Chegou o tempo dos Micaías de fato se manifestarem, passarem por situações que este homem estava passando, porque o texto diz o seguinte: ele disse: eu vi, é coragem, falar a verdade não é para todo mundo. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Olha a profecia desse homem. Eu estou falando para você que este homem está sozinho, profetizando depois de 400 profetas que tinham profetizado: vai, Acabe, porque Deus te dará triunfo. Vai, Acabe, porque tu irás vencer Ramote de Gileade. Vai, Acabe. 400 profetas, ele sozinho. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, somente o que é mal? Micaías prosseguiu:
Coragem. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe? Escuta, olha que coragem. Acabe, o céu decidiu julgar-te. O céu decidiu trazer um juízo sobre a tua vida e tu não sabes. Sabe, pessoas que andam erradas com Deus, andam erradas diante de Deus e não sabem que às vezes o juízo está para descer sobre elas a qualquer momento. Irmãos, não brinca com Deus não. Deus é longânimo, Deus é paciente. É o que a terra está vivendo, é o que a terra ainda vai viver. Deus usa pregador, Deus usa a pregação da palavra, as suas revelações, as suas trombetas tocam. Deus usa tudo que Ele quer usar para falar. E quantas vezes nós estamos indiferentes, insensíveis, brincando, desrespeitando Deus, desonrando Deus, vivendo como eu quero, fazendo o que eu quero, como se eu fosse dono da minha vida, como se Deus não fosse cobrar, como se a fatura não fosse chegar, como se um dia eu não tivesse que acertar as contas com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, escuta aqui, olha bem para mim, chegará o dia que nós iremos acertar as contas com Deus. Ou você pensa que vai ficar de graça isso? Deus vai julgar um dia a mim e a você. Está aqui o dia, chegou o dia. Acabe não sabia, Acabe tinha uma guerra para ir. Acabe fez uma união com Josafá. Acabe tinha um exército. Mas o que adianta você ter exército? Escuta aqui. Não adianta você ter exército, não adianta você ter união, não adianta você ter aliança, não adianta você ter armas, não adianta você ter recursos. Se Deus não for contigo, vai dar errado. Agora, mesmo que você não tenha aliança, ninguém queira ser contigo, ninguém esteja contigo. Por isso que homens de Deus não precisam de multidão. Homens de Deus com Deus já é maioria. Isso aqui, um juízo se formando no céu. Deus assentado no trono e os seus anjos à direita e à esquerda. E Deus está dialogando com os anjos, dizendo: quem descerá para enganar Acabe? O rei de Israel, para que ele suba e caia em Ramote-Gileade. Um dizia desta maneira, outro dizia de outro. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Essa é a questão, na boca dos seus profetas. Dos seus é de Acabe. Não tem espírito mentiroso na boca dos profetas de Deus. Mas o espírito que usa a boca dos profetas dos homens são espíritos mentirosos. Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas, daqueles profetas que vivem com ele, daqueles profetas que vivem profetizando para ele, daqueles profetas que são assalariados por ele, daqueles profetas que vivem agradando ele, daqueles profetas que comem na mesa dele, daqueles profetas que são alugados por ele, daqueles profetas que dependem dele, mas não dependem de ti. Eu serei um espírito de mentira na boca deles. Aí olha o que aconteceu. E aí diz o texto: disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. E saiu para fazer assim. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso. Irmãos, é muita coragem. Primeiro ele diz para Acabe que Israel era como ovelhas que não tem pastor, que não tem dono, que viu o povo disperso. E agora ele diz: eu vi Deus assentado no trono, e os anjos, uma à direita e à esquerda. E ele tem a coragem de dizer, versículo 22, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos teus profetas. Irmão, ele olhou para aqueles 400 profetas e disse: vocês todos são mentirosos. Quem está usando vocês é um espírito de mentira. Por coragem. Aí olha o que fez Zedequias, caminho para o fim. Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Ele profetiza a dor e o sofrimento de Zedequias.
E aí, olha o que diz o texto, versículo 25. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Olha o que disse Micaías, coragem. Olha o que disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: todos que aqui estão, escutem o que eu estou dizendo. Se este homem voltar em paz, não é Deus que está me usando. Foram para a guerra. Acabe de alguma forma com medo, disse assim para Josafá: olha aqui a aliança errada. Josafá, vai vestidos de vestes de trastes reais, que eu vou vestido como um soldado. O rei de Ramote Gileade tinha dado uma ordem: ninguém faça guerra, ninguém mate ninguém, mate só Acabe. Pensa comigo. Sendo que quando eles viram Josafá, entenderam que era Acabe, porque era o único que estava vestido de trastes reais, e foram matar Josafá. Josafá gritou e disse: não me matem, porque eu sou Josafá. E aí, aquela guerra termina, porque é como se Acabe não estivesse ali. Um soldado, para encerrar, para se cumprir a palavra de Deus, diz o texto assim. Olha o que diz o versículo 30. O rei da Síria dera esta ordem a capitães e aos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Veja, Josafá se desvia. Versículo 32. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem, eu encerro aqui agora. Um homem, veja a mensagem de Micaías: se tu voltares, Deus não falou na minha boca. Olha qual era a mensagem dos 400 profetas: vai, porque Deus te dará vitória. Um homem entesou o arco e atirou ao acaso. Pensa comigo, irmãos. Não tinha mais guerra. A ordem do rei de Ramote Gileade era: não guerrei contra pequenos nem contra grandes, apenas contra. A gente só tem um inimigo, Acabe é o inimigo. Josafá trajados e vestes reais. Eles pensam que é Acabe. Josafá se declara dizendo: eu sou Josafá. Um soldado daqueles lá, um homem, apenas atira uma flecha ao acaso para cima. Você sabe o que é míssil teleguiado? O povo pensa que quem inventou o míssil teleguiado foi aí os cientistas de guerra. Foi Deus. Porque pensa comigo, uma flecha atirada ao acaso, sem nenhum objetivo, mas era a flecha que Deus queria para cumprir a profecia. Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Diz o texto, olha aqui, olha. Então o homem, versículo 33, entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Agora pensa comigo, gente. Uma flecha ao acaso. Deus pegou essa flecha e levou essa flecha na única abertura que existia na armadura de Acabe. A flecha entra na abertura, na brecha da armadura, e diz o texto, ó: então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Se tu voltares vivo, Deus não falou na minha boca. Todos escutem isso. Não seja nessa sociedade um Josafá. Decida hoje com quem você deve ter aliança. Não seja um Acabe. Decida hoje tomar posição na sua vida. Tome posição na sua vida. E conserte sua vida para que você não viva debaixo de um juízo inesperado. Porque eu lhe digo, irmãos, não tem coisa pior do que o céu estar montando um juízo sobre alguém e essa pessoa não sabe.
Quem vive em pecado, quem vive errado, vive prestes a sofrer um juízo de Deus. Não seja como Zedequias, que depende de homens, que tem aliança com homens para profetizar o que os homens querem. Para de querer viver se dando bem às custas do Evangelho, às custas dos dons espirituais, se aproveitando de quem não busca Deus e quem não tem discernimento, quem não tem vida com Deus, para viver agradando com as tuas profecias mentirosas. Deus vai te julgar um dia. Pode ter certeza que você vai prestar conta por cada profecia que você deu. Nem tenha dúvida disso. Deus vai te chamar um dia e vai te mostrar cada profecia que você deu. Cada vez que você diz assim, ó, assim diz o Senhor, sem ser Deus, pode ter certeza, Deus vai cobrar caro de ti. Porque é mentira. Jamais diga assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. Seja um Micaías, igreja. Seja um homem e uma mulher de coragem, de verdade. Não agrade homens. Ainda que você tenha que não usufruir dos banquetes, não ser convidado para as grandes festas, não ser bem quisto nem bem recebido. Mas o importante é que o céu se agrade de você. É melhor agradar a Deus do que a homens. Em nome de Jesus.